Tiago 5, nós vamos ler o texto sagrado a partir do verso 13, e nós vamos encerrar dessa forma o texto de Tiago. Na verdade, nós teríamos mais uma mensagem, que seria o bloco versículo 19 e 20, mas eu vou juntar aos demais. Domingo que vem nós temos a ceia, e domingo que vem à noite o pastor Sandro prega, e aí no próximo mês nós começamos uma série que vai ser outubro e novembro, que vai chamar Contentamento, tá bom? A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, o seguinte: entre vós há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Amém. Irmãos, esse texto é um texto que Tiago encerra o bloco, e é um dos textos mais mal entendidos da palavra de Deus, do texto sagrado. E eu gostaria de, nesse início aqui, elucidar algumas coisas que eu acho que são importantes para nós como Igreja de Cristo Jesus. E conforme foi elucidando, nós vamos fazer algumas aplicações para nós. Por 7 vezes, Tiago menciona a palavra oração no livro de Tiago. Por 7 vezes. Tiago, ele mostra para nós que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante da alegria e diante da dificuldade. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus. Isso é sinal de alguém que foi regenerado. E um dos grandes problemas que nós temos hoje na Igreja de Cristo Jesus é que nós temos muitas pessoas que elas estão acostumadas com a cultura evangélica, mas ainda não foram regeneradas. Ainda não tiveram encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma coisa que nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes nós estamos pregando princípios bíblicos para quem ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não tem a capacidade de cumprir esses princípios, porque o Espírito Santo não habita nele. Então, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus, obrigado, Marquinhos. A salvação em Cristo Jesus é o ponto principal na história de vida de uma pessoa. Nós vamos para os nossos encontros, nós fazemos os nossos churrascos, as nossas festas, as nossas saídas, e a gente cria um ambiente gostoso. Mas o fato do ambiente ser gostoso não indica que somos regenerados. Então, Tiago vai começar a dizer no verso 13 assim, por exemplo, ele vai dizer, entre vocês há alguém sofrendo? Ele faz uma pergunta. Se há alguém sofrendo, o que a gente precisa fazer? Orar. Quando tem alguém sofrendo, a nossa primeira atitude não é ficar especulando por que uma pessoa sofre. A primeira atitude que Tiago está dizendo aqui, está alguém sofrendo entre vocês, faça o quê? Ore. Ore. Ele diz, há alguém entre vocês que se sente feliz, o que vocês devem fazer? Cante louvores. Em outras palavras, Tiago está repetindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensinou. Chorar com quem chora e alegrar com quem se alegra. Chorar com quem chora é fácil. Porque na nossa mente carnal, nós até racionalizamos algumas coisas.
Às vezes nós olhamos para a pessoa que sofre e nós falamos assim, ainda bem que não foi comigo. Ah, mas se isso acontecer comigo? Tiago não está nos ensinando a racionalizar, ele está nos ensinando a se identificar. Essa semana, e nós vamos parar a oração aqui, a mensagem aqui no meio para orar por essa igreja agora. Sábado de manhã, meu telefone tinha algumas ligações com DDD 19, DDD 11, eu fui retornar as ligações. Um companheiro de ministério na cidade de Amparo, essa semana passando a mesma coisa que nós passamos um ano atrás. Está alguém sofrendo, o que você deve fazer? Ore por essa igreja. E nós vamos fazer isso agora, que a Bíblia nos ordena. Nós vamos orar pela primeira igreja batista de Amparo, na cidade de Amparo, no Circuito das Águas, o pastor João Marcos, que estão sofrendo nesse momento algo bastante desgastante para a igreja deles. Mesmo processo, exatamente a mesma coisa. E a Bíblia diz o que nós temos que fazer nesse momento? Orar por eles. Amém? Então vamos orar nesse momento por eles. Senhor Jesus, nesse momento nós colocamos, no nome de Jesus, a primeira igreja batista de Amparo, aos teus pés. Aqueles irmãos estão sofrendo nesse momento. Eles estão passando dificuldade. Eles estão passando lutas tremendas. E a tua palavra nos diz que aquilo que o Senhor permitiu que nós passamos é para que a gente, com as suas consolações, pudesse consolar outros. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos que agora, nesse momento, no culto, naquela igreja ali, o Senhor não permita que aqueles irmãos se abatam diante das lutas. Mas nesse momento, que aqueles irmãos da primeira igreja batista de Amparo sintam o consolo do Senhor. Sintam que o Senhor cuida deles. E que o Senhor nos ama tanto que na igreja do Senhor Jesus não há nada encoberto que um dia não seja encoberto. Portanto, o Senhor revela isso para o progresso da igreja e para a honra do teu nome. Cuida daquele pastor, cuida dos seus filhos, da sua esposa e daquela igreja e daquelas vítimas e daquele que provocou isso tudo. Colocamos diante do Senhor em oração, sabendo que o Senhor vai cuidar daquela amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Essa semana eu fiquei sabendo de uma igreja que comprou um terreno. E aqueles irmãos estavam felizes. Está entre vocês alguém feliz? Cante. Cante. Louvado seja Deus, porque a igreja comprou um terreno. Amém? Amém? É isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava enferma. E aqui há uma interrogação nesse texto. Por quê? Porque esse texto diz assim: há alguém entre vocês doente, verso 14, que mande chamar os presbíteros. Nós somos batistas. E a palavra presbítero, ela é muito usada em igrejas, por exemplo, como presbiteriana, como talvez a Assembleia de Deus e dentre outras igrejas. A palavra presbítero, ora ela é intercambiada, traduzida por homens que tomam conta da parte espiritual de uma igreja. Está alguém doente? Chame os líderes da igreja, os pastores da igreja. E aqui ele trabalha com um simbolismo, ele diz, para que estes orem e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Algumas igrejas têm a prática de ungir com óleo as pessoas. Nós não temos essa prática. Nós entendemos que isso não é um princípio bíblico. Mas nesse texto, o texto vai dizer que existe um caso específico, e eu aprendi isso, e quando isso acontecer aqui, nós vamos ungir com óleo a pessoa, nesse princípio bíblico específico desse texto, que diz assim, verso 14, entre vocês alguém doente, que mande chamar os presbíteros e unja com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor
perceba que por algumas vezes aqui no texto, ele não enfatiza o óleo, e sim em nome do Senhor, e o Senhor o levantará. O que nós vemos acontecer nas igrejas hoje é a ênfase demasiada ao óleo. Ao óleo. E o que cura não é o óleo. Porque você pode pegar um óleo de motor de carro e jogar sobre a pessoa. Vai dar até uma desengripada. Mas a ênfase não é o óleo. Será curada em nome? E não é qualquer doença. Por quê? Porque no verso 15 diz, e se houver cometido pecado, ele será? E ele continua a falar a fala, e ele diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Essa expressão curará o doente, a construção da palavra, ela não diz se é doença normal, psicossomática ou proveniente de pecado. Mas o contexto desse texto aponta que essa pessoa cometeu um pecado e agora está enferma por causa do pecado. E agora essa pessoa reconhece o seu erro, mas ela já está debilitada por causa do pecado. Lembra quando Davi disse no Salmo, ele diz assim, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Nem toda doença é fruto do pecado. Mas existem pecados que geram enfermidade em nós. E quando a enfermidade é fruto do pecado, chame os presbíteros, unja com óleo, e essa pessoa confessa o seu pecado, e quando ela confessa o seu pecado, o Senhor a restaura. Estão entendendo? É isso que o texto está dizendo. Lembra, no texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala assim, eis que existem muitos no meio de vocês que estão doentes e muitos que dormem. A expressão dormir que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 11 é necros. Daí vem a nossa expressão no português necrotério, lugar de morto, lugar onde se estuda o morto. Paulo está dizendo, existem pessoas na igreja que não discerniram a ceia do Senhor. E por não discernir a ceia do Senhor, estão doentes. E alguns que morreram, porque não discerniram a ceia do Senhor. Tiago agora, e há um conceito bíblico assim da harmonia do texto sagrado, que um texto traz luz ao outro, e é isso que nós estamos fazendo com 1 Coríntios capítulo 11 e agora Tiago capítulo 5. Tiago está dizendo o seguinte, não é à toa que ele diz, confessem os seus pecados, uns aos outros. Cuidado com esse texto, porque eu vejo muito pastor pregando, incentivando você sair abrindo a sua vida para todo mundo. Você não pode fazer isso. Não saia por aí falando da sua vida para todo mundo. Aliás, você tem que ter muito critério nisso. Tem um pastor que diz assim, que eu aprendi com ele diz assim que, de vez em quando, ele conta algo para alguém. E ele fica esperando. Conta algo não muito importante. Ele diz assim, e aí eu fiz esse teste. Né? Eu disse assim para alguém, estou pensando em trocar de carro. Na outra semana, metade da igreja estava falando, vai trocar de carro, pastor? Eu falei, bingo, não posso falar nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com quem você abre a sua vida. O texto não diz que você tem que se abrir a sua vida com todo mundo. Você precisa abrir a sua vida, mas não é com todo mundo. Porque você pode ser ferido. Você pode dar estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou ensinando você a ser mascarado. Eu estou ensinando você a ser criterioso. Estão entendendo? É ser criterioso. Estou com um problema com a minha mulher aqui. O que é que você está? Não, estou com problema com a minha mulher. Estou com problema. Daqui a pouco a igreja inteira está sabendo que você está com problema com? Aí começa a tomar partido. Aí uma irmã chega e fala, não, essa mulher não presta mesmo. Esse homem não presta mesmo. Ah, se a minha mulher fosse gosto. Aí começa. Aí daqui a pouco você se acerta com a sua mulher e está todo mundo com raiva da sua mulher. Você está entendendo? Cuidado. Tenham critérios. Não é isso que Tiago está dizendo.
Ele está dizendo pessoas que tiveram pecados sendo salva, e esses pecados eram fruto do pecado, e isso levou essas pessoas à enfermidade. Por isso que ele fala no verso 19 o seguinte: meus irmãos, verso 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, esse já andou na verdade, conheceu a verdade. E esse que está desviado da verdade, que é fruto do pecado na vida dele, e alguém o trouxer de volta, verso 20, lembre-se disso, quem converte um pecador do seu erro, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam, de novo ele fala de pecado perdoado. Então, Tiago está colocando aqui que existia na comunidade pessoas que estavam enfermas, e a enfermidade dessas pessoas era fruto de pecado não confessado. E como a pessoa deveria fazer isso? Confessar o pecado, chamava-se a liderança da igreja, ungia aquela pessoa, então aquela pessoa se restaurava. E o Senhor disse, quem salvar a vida de uma pessoa dessa, fez uma grande obra, porque essa pessoa foi perdoada de muitíssimos, ou como diz um amigo meu que mora em Roraima hoje, ele disse, essa pessoa foi salva de uma pecadaria tremenda. Muito pecado. Claro isso para os irmãos? Isso tem base. Vida de Davi, vida de outros. Agora a questão aqui é o seguinte, como é que a gente sabe que o pecado é fruto de pecado? Por isso que ele fala da oração. Porque a oração vai dar discernimento, a vida com o Senhor vai dar discernimento. E a tarefa não é do rebanho, a tarefa é dos presbíteros. Tarefa da liderança da igreja. Então, à luz disso, Tiago vai nos ensinar algumas lições preciosas nesse texto. Por exemplo, aquilo que sem combinar, a Débora Evelyn já falou um pouquinho aqui com os irmãos. Tiago nos ordena aqui a orar por aqueles que passam problemas. E ele diz aqui, nos problemas, não murmure, ore. Simples e são. Diante das adversidades, não murmure, apenas ore. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, mas você já reparou como que nós somos condicionados a não estar contente com nada? Com nada. É impressionante como que a gente vive uma geração descontente. É impressionante como que a gente lida com crianças que não estão contentes com nada. Um dia desse estava no shopping, hoje estava no shopping, um menino com uma mesa cheia de lanche, cheia de coisa, e reclamando. Eu fui comer o primeiro hambúrguer, tinha 14 anos de idade. Eu fui comer a primeira pizza, eu tinha quase 16 anos de idade. Nós temos uma geração condicionada a não estar contente com nada. E isso gera em nós enfermidade espiritual. E isso é um pecado deliberado contra o nosso Deus. O sofrimento aqui ele é provado por circunstâncias adversas, saúde, finanças, família, relacionamento, decepções. Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, conforme o versículo 9 aqui de Tiago, capítulo 5, devemos apresentar a nossa causa a Deus e pedindo sabedoria a Deus. Olha o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Que falta de sabedoria? Para lidar com as adversidades. Toda vez que uma adversidade aparece e a gente lida no nosso pressuposto, a gente quebra a cara. A gente fere as pessoas. A gente atropela, fala o que não deveria.
Mas quando a gente pede sabedoria para Deus, isso aqui não fica difícil para nós. Por exemplo, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Existe uma condição, e Tiago está dizendo assim, nos problemas não murmure, ore. Dobre o seu joelho e ore. Agora tem uma coisa que me assusta mesmo. Algumas vezes a única forma de Deus nos colocar em joelho é nos dando problemas. Vou repetir de novo. E algumas vezes eu me assusto comigo mesmo, porque a única forma de Deus me colocar de joelho é me colocando em circunstâncias adversas. E eu creio que com você também é assim. Poucos de nós têm a disciplina espiritual de dobrar o joelho quando as coisas estão boas. Mas quando as coisas estão más, é o instrumento que Deus coloca para nos colocar de joelho. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o sussurro de Deus aos nossos ouvidos para nos quebrantar. Para nos quebrantar. Então são possibilidades que Deus coloca dentro de nós. Está alguém entre vocês sofrendo, verso 13, que ele ore. 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 Mas não só isso, Tiago vai nos ensinar que Deus pode transformar problemas em triunfo. A oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas também a oração nos dá poder de enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, só para a gente usar um texto para apoiar aquilo que nós estamos dizendo aqui. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. O apóstolo Paulo diz assim: é necessário que eu continue a me gloriar, ainda que eu não ganhe mais nada com isso. Passei a ter visões, revelações. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei esse homem, e no corpo, fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, verso 4. Ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, palavras inefáveis, coisas do qual o homem não é permitido falar. Nesse homem não me gloriarei, mas não em mim mesmo, e não em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse a gloriar, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que a mim convém e me ouve. Paulo está dizendo assim, eu fui arrebatado, eu fui ao terceiro céu, fui na presença de Deus e ouvi palavras inefáveis. Palavras que eu não posso. Vantagem. Paulo está em cima da onda. Aí ele diz o seguinte, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado o quê? Perceba o contraste que Paulo está trabalhando aqui. Ele acabou de falar que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu imagino Paulo fazendo vídeo no YouTube, contando o testemunho dele e estipulando a agenda de shows dele que chama pregação por aí, nos dias de hoje. Ele não ia fazer isso. Mas tem gente que nem foi arrebatado ao primeiro céu e está contando vantagem nos púlpitos por aí. E tem esse tipo de gente nos púlpitos porque tem auditório. Porque se não tivesse auditório, não teria esse tipo de gente. Amém? Amém? Por isso que o povo de Deus tem que ter discernimento. E o povo de Deus não pode ser sócio nesse tipo de coisa. Voltando para o texto. Verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Nós não sabemos aqui se esse mensageiro de Satanás é uma doença ou uma pessoa que perseguia Paulo. John MacArthur vai dizer que o mensageiro de Satanás é Alexandre o Latueiro, em 2 Timóteo capítulo 4, que causou muitos males a Paulo.
E possivelmente é alguém que no contexto de 2 Coríntios quer derrubar o apostolado de Paulo e persegue Paulo e difama Paulo. E Paulo está dizendo aqui que é um mensageiro de Satanás, que Deus enviou para me atormentar. Por quê? Versículo 7, volta para o versículo 7. Por que isso aconteceu na vida de Paulo? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Porque se isso não acontecesse a Paulo, possivelmente, lá no final da vida dele, ia ter que chamar os presbíteros para orar sobre ele. Porque ele tinha doença que era fruto de pecado. Então, olha só, verso 8 agora de 2 Coríntios capítulo 12. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Essa expressão 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, ela é sintomática, porque o judeu pedia 3 vezes. Qualquer coisa para você, o judeu pede 3 vezes. Nunca mais ele vai pedir para você. Se você não fizer dentro daqueles 3 pedidos, nunca mais ele vai pedir mais nada para você. A minha mãe me pedia coisas 3 vezes por segundo. Por segundo. Não que a minha mãe era folgada, é que eu era desobediente. O judeu pede 3 vezes. Você não faz, ele não pede. Então Paulo está falando aqui, cheguei no meu limite. Você está vivendo o seu limite? Antigamente, os navios tinham 2 cores no casco. E aquelas 2 cores indicam uma coisa, estabilidade do navio em alto mar. O casco do navio pode estar submerso ao mar até aquela primeira cor. Se passar a segunda cor, possivelmente o navio pode sofrer naufrágio. Então é normal entre os marinheiros, quando o navio está vazio em alto mar, puxar a água do mar e encher o cais o porão do navio, para que possa dar estabilidade no navio em alto mar. Olhe para mim e preste atenção. Deus sabe a minha e a sua lista de tolerância para ter estabilidade na tempestade em alto mar. Amém? Deus sabe quando Ele vai colocar água dentro do seu porão e quando Ele vai tirar a água do seu porão. Paulo está dizendo aqui, eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Mas não só isso, verso 8 ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas o que o Senhor me disse no verso 9? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse. O que ele está dizendo? Que quando alguém está doente entre vocês, que vocês precisam orar, e essa tribulação, sabe o que é? Qual o propósito dessa tribulação? É para que o poder do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza, porque de outra maneira nós não vamos ouvir a voz de Deus. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. Essa é a maneira que Deus faz para sussurrar as verdades eternas no meu e no seu coração. Porque quando isso acontece, nós somos quebrantados. Nós somos humilhados. E aí a nossa arrogância tem que cair por terra. A nossa autossuficiência cai por terra. E aí a gente aprende o que Paulo aprendeu. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha limitação e na sua limitação. Por quê? Porque quando somos fracos é que somos o quê? Fortes, o texto vai dizer. Amém? Amém, irmãos? Amém? Sabe o que isso quer dizer? Deus está trabalhando em nós, amém? Louvado seja Deus. Deus está trabalhando em nós. E seria bom demais se Jesus voltasse hoje à noite. Seria bom demais. Seria bom. Ia resolver um monte de coisa, não ia resolver? Não é, meu? Amém? Os boletos que pagar amanhã, não é verdade? Não é? Isso é uma benção? E as doenças que nós temos, e os negócios. Mas ia ser uma benção, não ia ser uma benção? Né? O Bolsonaro não ia discursar na ONU, e, não é verdade? Ia ser uma benção, né? E não ia liberar o homem que está preso, ia resolver o problema de todo mundo. Seria uma benção, não seria? Mas lembre-se de uma coisa. E quando isso não acontece,
o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Bota na sua cabeça. Existem coisas que Deus as mantém em nossa vida, não é para acabar com a gente, mas é para nos quebrantar. É para nos quebrantar. É para nos quebrantar. Por quê? O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. Lembra disso? O Salmo diz, e o espírito compungido, lembra disso? O que agrada ao Senhor não é o seu dízimo, que é importante, mas não compra o favor de Deus. O que agrada ao Senhor não é a sua performance no louvor. O que agrada ao Senhor não é as suas postagens na internet. Isso, então, se a gente for falar disso, piorou. O que agrada ao Senhor, os meus olhos não conseguem ver, os seus olhos não conseguem ver. Porque tem a ver com o espírito e um coração quebrantado. Amém? Então, só o Senhor é capaz de ver. Então, nessa noite, em nome de Jesus, a gente pode dizer ao Senhor, Senhor, que nas minhas lutas, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se o Senhor está permitindo isso na vida, louvado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque a tua graça me basta. Amém, irmãos? Amém? Sabe o que isso nos ensina? Volta lá para Tiago. Que na tribulação não murmure, ore. 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 Ore, ore e ore. E quando você estiver cansado de orar, continue orando. E quando a canseira vir, continue orando. Ore, ore, ore. Paulo orou ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu cheguei ao meu limite. E aí o Senhor ensinou para ele, Paulão, deixa eu te ensinar aqui. Fica tranquilo aí, porque a minha graça te basta. E da mesma maneira como foi com Paulo, será conosco, amém? Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Do mesmo Deus. Agora, voltando para Tiago, nós precisamos ter cuidado que durante essa passagem, durante essa caminhada, nós não podemos perder o foco. E aí Tiago vai dizer assim, ele vai dizer o seguinte, no verso 17, ele vai dizer assim, verso 17, olha só, Tiago capítulo 5, versículo 17. Estão comigo ali? Elias era homem... O quê? Como nós. Elias era homem como nós. Igualzinho como nós. Porque às vezes a gente acha que alguns caras na Bíblia, eles são o suprassumo, já reparou? Eles são assim uma espécie assim de Liga da Justiça Celestial. Né? Então nós temos na Bíblia assim o incrível Hulk. Nós temos na Bíblia assim o Thor. Né? A gente acha que tem esses caras. Não, esses caras, a Bíblia está dizendo que Elias era homem como nós. Elias sentia raiva, Elias sentia alegria, Elias sentia inveja, Elias sentia dor, Elias tinha dor de barriga, Elias tinha dor de cabeça, Elias tinha enxaqueca, tinha sinusite, tinha náusea, tinha tudo que você pensar. Aliás, tem uma certa idade na nossa vida que a gente é mestre em decorar nome de doença, né? Elias tinha tudo isso. Elias era homem como nós. Mas sabe o que aconteceu com Elias? Vocês sabem da história. Olha o que diz o texto aqui. Verso 17. Elias orou. E o que aconteceu? Mas Elias não orou a oração McDonald's. Fast food. A Bíblia diz que Elias orou o quê? A questão não é a chuva, irmãos. A questão é a atitude de Elias quando orou. Elias orou o quê? Nós poderíamos traduzir essa expressão como Elias orou insistentemente. Elias não esmoreceu. Elias não desanimou. Israel se afastou de Deus. E Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias não só falou com os homens que estavam distantes de Deus, ele falou com Deus. Ele falou com Deus.
E aí Elias, a resposta de oração que Elias teve foi algo fenomenal. Por quê? Porque vocês conhecem a história. Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E não? E depois Elias orou para chover. E o que aconteceu? Choveu! Elias tinha uma causa dentro do coração dele. E qual era a causa? A causa não era orgulho próprio, benefício próprio. A causa tinha a ver com a nação, tinha a ver com o nome de Deus. O nome de Deus estava sendo difamado. O nome de Deus estava sendo esquecido. O nome de Deus estava sendo idolatrado. E aquilo trouxe uma santa revolta em Elias. E aí, diante daquela causa do nome de Deus, Elias ora fervorosamente. Irmãos, eu já estou encerrando. E a pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos, essa primeira pergunta, é o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Do que você tem medo? Você tem medo do quê? Não estou falando de barata. Você tem medo do quê? Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha medo de morrer e eles ficarem pequenos, aí sem pai para cuidar deles. Né? Tinha medo, eu posso morrer quando meus filhos é pequeno, não. Não vai ficar tudo no lombo da Jussara e coitado da Jussara, como é que vai ser? Então tinha medo de morrer. Eu falei, eu quero morrer, mas agora não. Você está entendendo? Qual o medo que você tem? Você tem medo de ficar desempregado? Você tem medo de ficar doente? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de alguém falar mal de você? Você tem medo do seu dinheiro acabar? Aliás, já acabou, não sei se você sabe. Elias orou o quê? Qual o medo que Elias tinha? Que o povo se afastasse de Deus. E quando o povo se afastou de Deus, era um pecado deliberado contra Deus, eles iam ficar enfermos. E aí precisava de um sinal no Monte Carmelo. Lembra a batalha? Lembra a batalha? E aquele lugar onde eles estavam, aquele lugar específico com os profetas de Baal onde ele estava, era conhecido como o Monte da Chuva. E no Monte da Chuva, com os profetas da chuva, Deus mostra que ele é superior aos profetas e à chuva, porque ele manda a chuva quando ele quer e quando ele não quer. Porque ele é dono de tudo e está sobre todos. Ponto. Mas o que eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, é que Elias era homem como nós, e Deus ouviu as suas orações. O que faria você ficar 1 hora na presença de Deus orando? Tem algumas causas que tomam conta de dentro do nosso coração e que nos colocam de joelho. O que faria você orar? Porque a grande maioria de nós oramos no culto 1 vez por semana, ao domingo à noite. A grande maioria do povo evangélico brasileiro. Nós não temos tempo de oração. E aqui não está falando de tempo de qualidade, está falando de tempo na presença de Deus. Se nós amamos Deus como nós cantamos, e cantamos um hino muito bonito, em fervente oração abre o teu coração, quando tudo deixares no altar. Cantamos um hino lindo, uma construção linda, como era bonito, um momento de nostalgia. Como são bonitos esses hinos antigos, eles têm construção. Né? Eles não ficam falando, pega na mão de Deus, vamos lá, mete o pé na boca do capeta e vamos para frente. Tem construção, tem rima, tem uma série de fatores por aí. Como é bonito esse hino. Mas o que faria você a se colocar de joelho diante do Senhor? Porque se a gente diz que a gente ama Deus como a gente diz que ama, e quem ama, a gente tem prazer de ficar perto. Eu lembro, já estou encerrando,
Eu lembro que quando a Jussara me pediu em namoro, no século passado, naquela época, Juninho, viu, Juninho? Naquela época, lá, Patrícia e Juninho, naquela época a gente falava ficha telefônica, lembra disso? Então, na hora do almoço, assim, eu comprava 18 fichas telefônicas. E aí nós colocávamos a ficha e ficávamos... Já fez isso, né, Juninho? Geraldo, já fez isso? O Geraldo, na época, era DDI. E a gente ficava na ficha. Cada ficha era quanto tempo, Elma? Você lembra? 3 minutos? 3 minutos. Então eu comia a minha marmita rápido. E aí eu corria para... Jovens, adolescentes, existia uma coisa na vida que se chamava orelhão. Orelhão. E era uma ficha. Então eu pegava as fichas e ia colocando em cima. E quando chegava o final da ficha, o telefone fazia ti-ti-ti. Ti-ti-ti. E aí quando chegava a 15ª, a gente já começava o processo de despedir. E todo dia era a mesma ladainha. Você ama o Senhor? Você tem prazer de insistentemente colocar a sua causa diante do Senhor? Pergunta é, por que você parou de orar? Por quê? Porque Elias era homem como? Como? Como nós. Elias era homem como nós. E quem é homem como Elias, é ser humano como Elias, quando ele lida com alguém que está enfermo por pecado não confessado, o que diz o verso 19 e 20? Diz assim, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará? Salvará o quê? A vida dessa pessoa. Elias orou intensamente. Elias orou e colocou o seu coração naquilo. Colocou o seu coração naquilo. Que Deus nos abençoe a fazer o seguinte. Quando passarmos por problemas, dificuldades, Tiago fecha o livro, ele diz, não murmure, faça o quê? Faça o quê? Ore. Mas lembre-se, algumas vezes Deus vai permitir sofrimento porque é a única maneira que temos de ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas dizem assim, algumas pessoas vêm para Deus a gente vem para Deus pelo amor ou pela dor, lembra disso? Eu tenho, não lembro a minha idade, 45 anos de vida. Eu nasci num domingo, 9h30 da manhã, em 1974. Fez a conta? Eu nunca vi alguém vir para Cristo por amor. Porque a dor é o instrumento que Deus usa para nos trazer aos seus pés. Aos seus pés. Um dia desse alguém estava passando por dificuldade e o meu coração ficou em paz porque Deus me deu discernimento naquele momento que Deus estava tratando da pessoa. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o sussurro de Deus para que a gente possa dobrar o joelho. Então talvez você nessa noite está passando por luta, por dificuldade. Gostaria de dizer para você nessa noite que talvez isso seja o sussurro de Deus para quebrantar o meu e o seu. Amém, irmãos? Amém? Mas só que a nossa perspectiva diante disso é importante. Porque se a gente ficar, ó céu, ó terra, ó céu, ó inferno, eu nasci assim, vou viver assim, vou continuar assim, sabe quando que a situação vai mudar? Nunca. Nunca. Como é que tá, meu irmão? Tá ruim, mas tá bom. Está entendendo? Como é que tá o negócio? Tá ruim, mas vai melhorar. Você vai ganhar dinheiro? Não, alguma coisa vai acontecer. Deus vai abrir o céu e vai chover 3 anos. Quando que vai ser? Não sei, mas vai acontecer.
Um dos caras mais alegres que eu conheço é um catador de papelão na cidade. Ele assovia, o rei está voltando o dia inteiro e o rei não voltou ainda. Está entendendo? Esperança. Um dia desse eu encontrei com ele, ele não estava mais com o carrinho, ele estava com um carro. E eu disse para ele: e aí, Marcelo? Está na bênção, hein? Sabe o que ele falou para mim? Deus ouviu minhas orações. E a firma está crescendo. Sabe o que ele cata? Papelão. Não murmure, ore. Porque isso muda a nossa perspectiva. Tá gordo, hein, pastor? Tô nada, meu. A comida lá em casa tá boa demais. Agora imagina se eu ficar na frente esperando, eu não emagreço, eu não consigo emagrecer, eu estou em depressão, eu vou tomar remédio, eu vou fazer isso, não vai acontecer? Na verdade, eu deveria tomar vergonha na cara. Mas pula a vergonha na cara e vão dizer que nada, a comida é muito boa. Como diz aquele pastor, amanheceu chovendo, eu vou vender guarda-chuva, amanheceu o sol, eu vou vender sorvete. Mas de alguma maneira Deus vai abrir alguma porta. Estão entendendo, irmãos? Amém? A nossa perspectiva, quando a gente dobra o joelho, muda. Muda. O murmúrio é tirado de dentro do nosso coração e brota dentro do nosso coração gratidão. Encontrei um irmão um dia desse e falei assim: e aí, rapaz, não casou até agora? Ele falou: o senhor não disse que antes só do que mal acompanhado? Você está entendendo? Ele podia estar dizendo: todo mundo casa e eu não caso. Mas sabe o que ele disse? Deus tem a pessoa certa. O momento certo vai acontecer. Não murmure. Mas ele diz, para a gente encerrar também, ele diz também que há momentos na vida que o meu irmão está alegre e eu devo orar a Deus e agradecer pela bênção recebida do irmão. Porque há alguém entre vocês feliz que a gente deve fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? E aqui é difícil, sabe por quê? Porque o nosso coração, às vezes, vai acontecer bênção na vida da pessoa que a gente gostaria que acontecesse na nossa. Já viu aquela história? Já que eu não emagreço, que as minhas amigas engordem. Se alguém na comunidade foi abençoado, o que nós temos que fazer? Cante louvores. Glória a Deus, você conseguiu, que maravilha. A gente não pode ficar dentro de nós assim. Que ódio. Por que eu não consegui? Por que eu trabalho tanto, economizo tanto e não consigo ter o carro que o irmão tem? Irmãos, esses dias eu fui tentado a murmurar. Porque começou uma quebradeira lá em casa, que se eu fosse do fogo, eu ia levar um monte de óleo e ungir a casa inteira. Mas como eu leio a Bíblia, eu não faço isso. Irmãos, em 2 semanas, Marquinho, em 2 semanas, uma moto que eu tenho há 18 anos fundiu o motor. Em 1 semana, um carro que eu tenho, que eu comprei em 2002, estourou o cabeçote. Em 1 semana, na mesma semana, o carro do meu finado sogro que eu trouxe para vender, para ajudar a sogra, pifou. Em 1 semana, o carro oficial lá de casa estourou. Pastor, você está bem, né? Tô. Quer trocar a bênção minha pela sua maldição? Em 1 semana, 3 carros e uma moto. Aí eu cheguei no pátio de um amigo meu que tem muito carro, disse assim: me empresta um carro. Ele falou assim: mas você tem carro? Eu falei: não lhe devo satisfação, você vai arrumar ou não vai? Aí, Luiz Paulo, tinha 2 picaponas e um Gol caindo nos pedaços. Aí eu falei: na maré de azar que eu tô, deixa eu perguntar para ele, qual que tem seguro? Aí ele falou: esse, o mais feio. Eu falei: me dá aqui. Ele não é crente. Ele não é crente.
Aí eu falei para ele assim, e tem outro, hein? Não tenho previsão para entregar. Ele falou, não, pode usar essa porcaria. Quando ele falou, pode usar essa porcaria, eu falei, o capeta ouviu, esse carro vai quebrar. Você está entendendo? O capeta ouviu e esse carro vai quebrar. E Deus não resolveu tudo da noite para o dia. Sabe por quê? Deus não tem compromisso comigo para resolver tudo da noite para o dia. As coisas vão se encaixar. E se não encaixar, continue cantando. Continue cantando. Canta louvores. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Deus vai fazer algo. Não sei o que é. E se não fizer também, a vida continua sendo uma bênção nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Amém? Está alguém sofrendo? Cante louvores. Se está alguém sofrendo, ore. Se está alguém que teve vitória, cante. Cante o quê? Louvores. Mas se está alguém doente entre vocês, que é pecado não confessado, confesse o pecado, chame a liderança, unge e ele vai ser restaurado. O poder está onde? No óleo? Não. Está no nome de Jesus. Está no nome de Jesus. Por quê? Quem converte alguém do mau caminho foi instrumento de Deus para o perdão de muitíssimos pecados. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender que Tiago abençoou as nossas vidas. Ore incessantemente, fervorosamente, porque Elias era homem como? Como nós. Rubem Amorese tem um texto que me veio à memória agora, que diz o seguinte: a bênção do ordinário. Porque nós olhamos muito para a bênção do extraordinário. Nós olhamos muito para aqueles eventos fenomenais. Deus curou alguém do câncer. Louvado seja Deus. Deus levantou um enfermo. Louvado seja Deus. Mas eu gostaria nessa noite de fechar falando da bênção do ordinário. A bênção do ordinário é a bênção do dia a dia. Amém? Amém, irmãos? A bênção do dia a dia. Aquelas bênçãos que estão acontecendo todo dia, a gente se quer, porque a gente já está acostumado com ela. Pega a Dutra e volta. De acordo com as estatísticas, é um milagre. Vai trabalhar e volta. Filho vai para a escola aí? Volta. Por exemplo, a bênção do ordinário da gente poder chegar no hospital e ser atendido. Isso é um milagre. Alguns de nós vamos chegar em casa, hoje à noite, e vamos ficar em dúvida do que comer. Restou do almoço, o resto de ontem eu faço uma comida nova. A bênção da abundância. Alguns de nós podem chegar em casa e esquentar aquela comida gostosinha do almoço e se alimentar, ou a de ontem eu fazer uma nova, e alguns de nós podem até escolher ir para um outro lugar comer. Alguns de nós podem esquentar comida em casa que restou do almoço, ir para algum lugar para comer, fazer uma comida nova, ir para algum lugar para comer, ou até ser convidado por alguém, entendeu a dica? Deixa eu fechar dizendo uma coisa para os irmãos. Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, fui me arrumar para vir para a igreja, eu me arrumei, acredite ou não. Elma, eu fiquei em dúvida qual camisa que eu viria. Sabe por quê? Porque eu tenho mais de uma camisa. A bênção do ordinário. Quando eu fui pegar a calça, eu pude escolher. Porque eu tinha mais de duas. Não parece, mas tenho. Está alguém feliz entre vocês? Cante louvores. Está alguém sofrendo entre vocês? Ore. Elias era homem como nós. O Murilo chegou na igreja hoje cedo com o rosto ralado, né?
Que bom que ele ralou só o rosto. Que bom que Deus o protegeu. A bênção do ordinário. A bênção do ordinário. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus graça. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Em oração nesta noite, eu gostaria de dizer para você, por que você parou de orar? Por que você parou de orar? Por que você parou de ter tempo com Deus? Por que você abandonou aquela causa que você orava tanto por ela? Por quê? Porque Deus está demorando para responder? Lembre-se, Elias orou fervorosamente, se esforçou, não desanimou. Não desanimou se Deus não respondeu a sua oração para amanhã ou para hoje. Ele continuou orando. E por causa do fervor da oração de Elias, Israel foi abençoado, a nação foi abençoada. Por que você parou de orar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos? Por que você parou? Porque o resultado ainda não aconteceu? Não. Elias orou incessantemente. Por que você parou de orar pela sua igreja? Por que você parou de orar pelos seus irmãos? Por quê? Elias orou incessantemente. Você precisa voltar a orar. Aí onde você está, aí em pé, na presença de Deus, você precisa fazer um voto com Deus. Você precisa começar a voltar a acordar de madrugada para orar. Você precisa voltar a jejuar. Você precisa voltar a ter vida de oração. A vida está muito difícil, pastor, muita dificuldade. É o sussurro de Deus nos nossos ouvidos para que o nosso joelho possa se dobrar na presença de Deus. Você precisa voltar a orar. Por que você parou de orar pelo seu parente que ainda não reconheceu o Senhor como Salvador? Você precisa orar por ele. Nós precisamos parar de orar 5 minutos. E nós precisamos ficar algumas horas na presença do nosso Deus. Nós precisamos voltar a jejuar. Não falar para os outros que nós estamos jejuando, porque é entre você e Deus. Nós vamos ter causas que são maiores do que levantar, trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Nós precisamos ter causas maiores que isso. Ore fervorosamente. Ore fervorosamente. Senhor, mova os nossos corações, para que a gente volte a orar fervorosamente. Para que a gente tenha sensibilidade, através da comunhão com o Senhor em oração, de perceber quem está passando por problemas, mas não para saber dos problemas, mas interceder por essas pessoas. Nos dê a sensibilidade de nos alegrar com aqueles que têm tido vitórias no Senhor Jesus Cristo. E nos dê discernimento para perceber aqueles que estão enfermos como fruto do pecado. Porque quem traz uma alma dessa de volta foi instrumento de Deus no perdão de muitíssimos pecados, a tua palavra nos diz. Mas obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de falar com o Senhor, de orar ao Senhor. Então nessa noite nós louvamos o teu nome e pedimos perdão ao Senhor como igreja de Jesus Cristo, porque quantas vezes nós somos displicentes, nós não entendemos o quão sério é esse assunto. E por isso nós perdemos a chance de ser abençoado e de ver bênçãos e milagres acontecendo ao nosso redor, porque somos displicentes. Porque muitas vezes não entendemos como os discípulos não entenderam que a oração é importante. E o Senhor, quando saiu para orar e voltou, os discípulos estavam dormindo. E quantas vezes nós estamos dormindo diante das lutas? Então reaviva o nosso coração nessa noite, ó Deus.
Traz de volta para o nosso coração o desejo ardente de estar em Tua presença conversando com o Senhor. Traz de volta ao nosso coração, à nossa alma, a sede, a fome de estar em Tua presença. Traz isso para nós, ó Deus. Traz isso para nós.